Um CEO bom, ele não fica micromanagement, ele não faz micromanagement de tudo que todo mundo faz na empresa. Isso é uma insanidade, sabe? Mas muito do autoritarismo vem da presença de um partido. Se Stalin mandasse na União Soviética só Stalin, sem o aparato gigantesco do partido, o poder dele de controlar as pessoas seria infinitamente menor. Não dá nem para comparar. O partido é o que... Isso foi a coisa mais burra que eu já ouvi ser falado sobre Stalin. O Stalin, ele era a essência da destruição da burocracia no partido. O Stalin era o líder, foi o líder mais personalista de todos os tempos. O Stalin é, de longe, o líder mais monarca que já existiu desde sempre. A sua vontade, ela não era um édito, ou seja, não havia efetivamente um tipo de consideração acerca do que ele ia fazer. Mas ele poderia mandar decapitar alguém a qualquer momento. Ele poderia mandar fazer isso a qualquer momento, porque suas ordens eram específicas e diretas. Ou seja, ele conseguia substituir uma pessoa porque ele sabia exatamente qual era a estrutura que iria ser, por assim dizer, o fundamento da dominação naquela região. Então, vou dar um exemplo simples. Quando começaram a haver problemas significativos em torno da própria perspectiva da Polônia. Começou a ter problemas significativos com a Polônia. Qual foi a atuação do camarada Stalin? Foi a de enxergar esse processo como um processo de alguém. Então, é morto o homem que estava cuidando da Polônia à época e é substituído outro homem, imediatamente. Tal qual um monarca poderia fazer. A burocracia, a estrutura burocrática, ela é característica dos Estados Unidos. Na época, ela é um fundamento da estrutura dos Estados Unidos. E isso é só estranho, é só realmente estranho, porque são perspectivas muito, muito diferentes. Na burocracia, algumas ordens se perdiam. Uma ordem do Stalin nunca se perdia. O Stalin sempre conseguia garantir efetivamente os seus objetivos em um determinado território, morressem quantos fossem morrer para garantir isso. Em muitos momentos, não sobrou ninguém. Do mesmo jeito que hoje, com Putin, toda a sua cúpula muda depois de 15 anos, depois de 10 anos. Com Stalin, mudava depois de 2 ou 3 anos. Então, você dizer que o que faltou para o Stalin era não ter pessoas ao redor, eu discordo completamente. O Stalin teria sido 20 vezes menos agressivo se ele tivesse mantido vivo figuras como Bukharin, que diziam a ele que ele não podia fazer aquilo. Se ele tivesse mantido junto com ele figuras como Trotsky, que diziam que ele não podia fazer aquilo. O Stalin é a essência fundamental do personalismo. Pode seguir. Fiscaliza. O partido tem milhões de pessoas, tem milhares e milhares de pessoas olhando. Tipo assim, o cara em si é muito menos. Michel Foucault, que é o cara mais à esquerda, falava que a França era muito mais livre na época de Luís XIV, que é o absolutismo, que nem é o modelo. Para mim, tá muito longe do modelo monarquia ideal, tá? É até um modelo altamente corrompido. A França era muito mais livre na época dele do que na época do Michel Foucault. Ele falava isso. Pode crer. O Estado era muito menor, começa daí. Como é que os caras fiscalizam, cara? Não tinha nem como. Não tem Faz gente sentido, pra isso. Né? Se a minha família é o Estado, como é que eu fiscalizo você toda a sua vida? Nem tem como. Sim. Se é só o exército, vamos supor que é só o exército. Não tô defendendo o governo militar, não é isso. Mas vamos supor que é só o exército. O exército é o Estado, porque o exército, a gente falou que é o mínimo. Sim. O exército sozinho, sem criar um aparato, sem criar uma polícia, um treco assim, ele nem consegue olhar sua vida no micro... logisticamente ele não tem capacidade. Mas vai ter hoje em dia, né? Com tecnologia, câmeras... É justamente porque o exército no começo não tem capacidade, que o fluxo monetário que precisa para sustentar esse tipo de coisa cada vez aumenta exponencialmente. O exército permanente começa a ter essa capacidade. A gente pode usar os Estados Unidos como referência no surgimento do exército permanente, no surgimento da CIA, no surgimento do FBI. Cada vez mais o projeto da polícia, que é literalmente o que ele está trazendo, é a teoria da polícia, dizendo que tudo aquilo que tem de bom é da polícia na ação prática, e tudo que bom que tem na noção intelectual, do campo dos políticos, é justamente esse ponto que fez os Estados Unidos se tornar o maior estado do mundo. E é por causa disso que foi tanto dinheiro transferido para o exército,
E o exército começou a ganhar tanta força e começou a surgir tantos tipos de polícia diferentes, como a CIA e o FBI, que começaram a cada vez restringir mais o poder de comunicação e liberdade das pessoas, ao ponto de terem acesso aos e-mails, ao ponto de terem acesso aos telefones, ao ponto em que todo o desenrolar do Estado moderno é cada vez mais poder, é cada vez mais expansão da diminuição do sujeito. A gente pode usar o Jay Noke como exemplo, de que toda vez que o Estado cresce e tem funções adicionais, é um compartilhamento, é uma tiração do poder do povo para o Estado, e o Estado cada vez se torna mais forte. O que mantém esse poder justamente é o Estado permanente. Isso é beabá de qualquer posicionamento político que não seja marxista. Assim, isso é o beabá do Jovenel, isso é o beabá de teoria política. Assim, o exército permanente não pode ser, primeiro, uma localização de um Estado social. Não pode ser, porque ele surge muito depois. Ele não pode ser a permanência de um Estado moderno, numa nossa monarca, porque foi isso justamente que foi lastreado para o fim das monarquias. Aonde o poder, como ele mesmo falou, quem tem as armas é o cara que mais tem poder. Então, se você cria o campo da sociedade de um exército permanente, são eles que começam a ter mais poder. Isso que ele falou não faz sentido nenhum com a tese que eu estou tentando apresentar, com teses de outros autores, com outros posicionamentos muito mais rígidos e muito mais fortes ao longo do desenvolvimento teórico sobre política e outros vários assuntos. Esse homem é uma fraude. Ele está mentindo. Ele não sabe do que ele está falando. E é por isso que ele tem que usar Star Wars para conseguir falar sobre o que ele está falando. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus! Todos os lugares, drones. Para nós, a gente vai precisar. O que me incomodou dessa última fala dele é que, da forma como ele fala, parece que o exército permanente, parece que o que ele toma como o básico, ele pudesse existir em um vácuo. Ou seja, como se fosse possível a gente arrecadar para esse exército, sem que seja dado a esse exército uma série de outras prerrogativas necessárias para a atuação social. O Spooner, no No Treason, ele fala o seguinte, ele especifica que, para ele, aquilo que acabou com o constitucionalismo estrito, aquele que fez com que todas as liberdades tivessem que ser relativizadas, foi o momento em que, dizendo que era para o bem da população, dizendo que era necessário para a sua defesa, sua sustentação, para a união dos povos, era preciso que houvesse uma guerra contra o Sul. Nesse momento, aqueles que tinham declarado a união passaram a declarar que aquele indivíduo que quisesse se retirar daquele arranjo político era passível de ser morto. Quando você começa pelo exército, você tem que começar por uma segunda coisa, que começa imediatamente depois, que é o controle. Ou seja, você precisa estabelecer um meio de controle para a convocação, para a dispensa, que abrangerá imediatamente toda a sociedade. É mais fácil você fornecer educação, é mais fácil você fornecer saúde, você fornecer qualquer outra coisa que não precise catalogar, definir e estruturar toda a população em termos militares. Porque, para pensar um segundo, você precisa saber todo tipo de informação sobre o Rio de Janeiro se vai haver uma invasão no Rio de Janeiro. Você passa a precisar de um controle social, de uma forma de consideração, e essa continuação ela é específica, ou seja, o serviço de inteligência, como o Malboro tinha comentado, a primeira coisa que ele faz é descobrir o máximo de informações sobre a sociedade. Então, não existe como pensar isso de forma solitária. Isso, historicamente, já foi o principal momento para a destruição das liberdades constitucionais americanas. Isso já foi colocado. Já tem um exemplo, já tem um livro em que o cara mostra exatamente isso. É isso. Nós não temos como voltar para o passado. É aí que está a questão. A única forma que você consegue recriar um regime são hoje é incorporando todas as questões da tecnologia, inclusive para descentralizar o poder. Porque a tecnologia pode servir para concentrar ou para descentralizar. O exemplo é o Web 2.0 e 3.0. Essa é bem visível. O Web 2.0 é, cara, eu tô muito feliz, meus arquivos estão na nuvem. O que é a nuvem? É o servidor dos caras que tem todos os seus arquivos. Você não é dono de porcaria nenhuma. Sim. Agora, a Web 3.0, eu acho que ela tem um insight
de como funcionaria essa descentralização de poder hoje. Quer dizer, você tem vários mecanismos tecnológicos para garantir também a não concentração do poder. Você consegue... Bitcoin, por exemplo. Exatamente. Então, na verdade... Esse cara não sabe nada sobre Web3 e sobre criptomoedas. Ele não sabe nada. Você que está aí, você não sabe. Eu trabalho até hoje com a ShapeShift. Pode pesquisar o que é a ShapeShift. Trabalhei para a Odyssey. Eu trabalho hoje no Bitcoin Block, que é um portal de notícias. Sou um dos sócios lá do Bitcoin Block. Trabalhei, né, programei para o NFT Rio e trabalho ativamente com o Web3. O Web3 é minha parada, eu faço serviço para uma série de DAOs e eu sou uma pessoa do mercado. Você não tem a menor noção do que você está falando. Os servidores não são o fundamento que define se é o Web2 ou o Web3. O que define se é o Web2 ou o Web3 é a capacidade de transparência. É isso que define se é o Web2 ou o Web3. Se você tiver meios de transparência, você vai usar servidores particulares. Um exemplo muito simples é a Odyssey. A Odyssey é considerada Web3, mas ela é um mecanismo com servidores dedicados, ou seja, existe ali a possibilidade para a expansão. E esses servidores eles podem, obviamente, serem retirados, mas porque existe um meio de governança particular e específico para que cada um possa efetivamente ter os seus próprios servidores dedicados, não é considerado que seja uma empresa da Web2, porque existe um plano geral sobre o qual qualquer um pode centralizar sua produção, e não é possível operar de forma descentralizada, ou seja, a Odyssey, o tipo de ideia da Odyssey já é a premissa de que não é possível operar de forma descentralizada e que, portanto, é necessário tornar específico, e por isso mesmo censurável, e está absolutamente tudo bem. O fato de você não saber nada disso só é que você não conhece mais uma outra área. E é interessante, tu reparou isso, Malbon? Toda vez que ele faz uma pergunta, ele acrescenta mais uma área de saber. Você falou isso? Sim. Isso é infinito. Isso é infinito. Se ficar falando 2 horas com ele, descobre que ele é o maior especialista dos tempos. Sim, sem sombra de dúvidas. De uma monarquia eficaz hoje, acho que muito da accountability... Aqui, novamente, a gente está lidando com coisas novas, até porque eu estou tentando pegar o passado, mas para a gente tentar sonhar uma coisa mais funcional para hoje, né? Sim. Mas com certeza, eu acho que a Web 3.0, se a gente fosse... Pegando o passado e tentando sonhar em algo mais funcional para hoje. Isso é literalmente a definição de racionalismo. Ser racionário. Puxar um mecanismo para sonhar